Saudações, Dux e duqueses tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Polêmicas no Flu. O caso Hoffmann Túlio. Bom, eu sei que eu vou falar do técnico do Fluminense, né, feminino. Muita gente não assiste esses vídeos, mas novamente eu não estou preocupado com as visualizações, estou preocupado com o conhecimento. Eu quero que as pessoas, quando elas sentem no meu canal, elas se sintam somente como um infinito conhecimento que a gente tem aqui. Logo, eu não me importo se tiver 0 views ou 2 views nesse momento. Eu me importo no futuro, que as pessoas vão poder consultar o meu canal e vai poder entender tudo. Mas antes disso, né, antes de a gente falar sobre esse tema importante, YouTube Live, todos os dias, sexta-feira às 7 horas da noite. Bom, eu tenho que falar antes de uma informação privilegiada, que é justamente como é que é feito o treinamento do Hoffmann Túlio. E bom, eu tive com a Nath Branco em um desses jogos do Fluminense. E ela me confidenciou, novamente, né? Isso daí, novamente, não tem nenhum perigo de desagravo somente a situação dele. Cada um tem seu tipo de treinamento e tudo mais, né? Desagravo, normalmente, é tentar falar mal daquela pessoa. Normalmente a gente pensa muito mais em não falar mal daquela pessoa do que falar bem daquela pessoa. E, de fato, o que ela falou é que os treinos do Hoffmann Túlio, diferente dos outros, é um pouquinho mais pesado, é um pouquinho mais dinâmico, é um pouquinho mais sacrificatório. Tem um pouquinho mais sacrifício nisso tudo. E bom, me parece um cara que a gente já conhece, né? Há um tempo atrás. Fernando Diniz. Aliás, é muito interessante, né? Porque há muitas similaridades entre o Fernando Diniz e o Hoffmann Túlio. E a tristeza é que, diferente do time masculino, o time feminino é pouco cobrado. É por isso que canais como o meu precisam ter voz. Normalmente, se você quer ter um time forte masculino, você vai precisar ter um time forte também feminino. Porque você vai precisar tentar recolher o máximo possível financeiro ali. Hoje, o patrocínio ainda paga todas as jogadoras do Fluminense. E amanhã, se a gente não tiver patrocínio no futebol feminino? Tem isso tudo acontecendo. Ou seja, se a gente tinha X, agora a gente vai ter X menos 1. Que esse menos 1 seria importantíssimo não ter esse menos 1. O que eu estou explicando para vocês é: o Hoffmann Túlio é um cara que eu gosto bastante. Eu agradeço muito a ele por tudo que ele fez, justamente de promover o futebol feminino lá pra cima. Nós ganhamos diversos jogos difíceis e complicados na Série A2 ou Série B. Jogos que eu não acreditaria que a gente ia ganhar, mas acabou ganhando. Acabou ficando acabando estando na Série A. E no ano passado, e nesse próprio ano, no próprio ano vigente que temos hoje, né, 2024, permanecemos na Série A, que era a primeira propriedade de estar ali. Claramente que a gente tinha vontade de fazer um G8 para conseguir somente vagas para as partes finais do campeonato, né? O primeiro joga com o oitavo, o segundo joga contra o sétimo, o terceiro joga contra o quinto, e por aí vai, né? O primeiro joga contra o oitavo, o segundo joga contra o sétimo, o terceiro joga contra o sexto e o quarto joga contra o quinto, respectivamente falando. Mas antes de a gente falar mais sobre esse tema, se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais aqui no Vitor Dia 10, 12, 20 horas. Clique na tela e vamos lá. E esse tema vai ficando cada vez mais difícil de se explicar. Por quê? Porque da mesma situação que eu falei pra vocês, que a gente não saía consistentemente da Série A2 ou Série B. A gente constantemente ficava na Série B. Saímos da Série B
após a gestão de Hoffmann Túlio. Claro que tem gente que já treinou o Fluminense e que está hoje em times de Série A do Brasileirão feminino e está muito melhor, mas nunca ajudou o Fluminense realmente da maneira que devia. Então a gente fica naquela corda, né? De um lado, você tem toda a situação que realmente favorece a continuação do trabalho do Hoffmann Túlio, ainda mais justamente da questão do bom futebol, de às vezes a gente pegar um time mais fraco e golear. Porém, como tudo, né, que a gente tem uma corda bem positiva, a gente tem também uma corda bem negativa sobre ele. Em todos os momentos em que o Fluminense perde o jogo, ele se transforma em um grande responsável dessa perca. Eu vou te dar o exemplo do último jogo que o Fluminense fez, que foi contra o Botafogo. Fluminense e Botafogo. Fluminense precisando vencer o Botafogo para ter justamente uma temporada legal. A gente já vai pegar o Flamengo. Não vamos pegar o Vasco ainda. Precisando vencer, precisando demonstrar domínio, por conta do início de um jogo desastroso, em que acabou somente a arbitragem não aplicando uma falta, que na minha concepção não foi tanta falta assim. O Hoffmann Túlio reclamou, e muito, de forma exagerada, e tomou amarelo. Depois ele continuou reclamando, e muito, de forma mais assintosa ainda, e tomou vermelho. Tomou amarelo depois e tomou vermelho. Não satisfeito, colocou justamente o seu auxiliar para fazer a mesma coisa e tomou um vermelho direto. E por fim, prejudicou completamente o Fluminense numa expulsão da Carol, que também foi motivada por todo aquele exagero, mesmo que seja em tempos distintos, do Hoffmann Túlio, em que pilhou a jogadores para serem violentas e não jogarem futebol. Resultado final, perdemos mais uma por conta única e exclusivamente de Hoffmann Túlio. É isso que eu estou te falando. Quando o Hoffmann Túlio dá, ele deu muito realmente pro Fluminense. Agora o Hoffmann Túlio tira muito também da gente. E hoje eu quero muito mais que o gestor, o técnico de futebol, dê resultados e não tire resultados. E hoje o Hoffmann Túlio tira e muito. Isso pra mim pega. Então, na minha concepção, hoje eu demitiria o Hoffmann Túlio muito por conta desse tipo de atitude. Ou até mesmo deixaria de aviso da próxima vez que ele fosse dessa maneira, ainda mais com uma juíza, eu demitiria ele. Vamos acalmar um pouquinho os ânimos, tá, o Hoffmann Túlio? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o trilho para você que é coach, comente, compartilhe. Redes sociais de inscrição de vídeos de 10, 12, 20 horas, Pix na tela e YouTube Live todos os dias, sexta-feira às 7 horas da noite. Saudações tricolores, até a próxima!